que agora vai entrar aqui, gravação. Vamos lá. Valeu, Magda, obrigado por ter lembrado. Então, estava falando que desse capítulo aqui, eu acho que é daqueles capítulos que se enquadram dentre os mais sórdidos da Bíblia, que a gente praticamente não acredita que pode estar dentro da Bíblia isso, né? E a gente quase não consegue entender e nem refletir sobre esse conteúdo, assim, de uma forma tranquila. Ela incomoda, perturba, instiga, né? Pensamentos e julgamentos, mas dentro de tudo isso tem razão de aqui estar. E a gente quer, então, nessa continuidade de lendo Gênesis, já vimos José, né? Os irmãos de José, e a gente inicia o capítulo 38, ele de repente faz uma pausa na narrativa agora de José, e antes de continuar José agora lá no Egito, o texto bíblico aqui ele dá uma pausa e fala sobre esse texto de Judá e Tamar, essa história aí. Vamos lendo assim um pouquinho, eu vou passar também com vocês compartilhar aí com uma tela com vocês, tá? Aliás, eu tenho que botar primeiro agora para achar isso. E vamos lá, entrando dentro disso aqui, só deixa eu encontrar agora. Acabou fechando. Muito bem. Aí, vocês vão estar recebendo agora já em suas telas, né? Assim nós começamos a ler o texto de Gênesis 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Aqui nós vamos ter Judá, ele é o quarto filho de Jacó, junto com a esposa Lia. E se a gente observar aqui agora dentro dessa parada da história de José, de repente entra esse conteúdo aqui do capítulo 38, nós vamos olhar um pouquinho para trás, no capítulo 37, quando José ele é pego pelos seus irmãos, né? José que fora da sua casa, lá na sua tenda, visitar os irmãos, com o fim de levar algo para eles. Então os irmãos dizem, lá vem o sonhador, né? Já pegam ele, queriam matá-lo. Rubens interfere, né, nessa atitude, então eles decidem simplesmente colocá-lo num buraco, a pedido de Rubens, e depois Rubens intencionava devolvê-lo ao pai, né, levá-lo de volta, mas os irmãos veem aquela caravana passando, e aí Judá que dá a sugestão, olha só no versículo 26 do capítulo 37, diz assim, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte, né? Ele questiona dessa atitude de querer matar juntamente com Rubem, e aí leva os irmãos a pensar em outra forma, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. E aí Judá ele tem sucesso nessa sugestão. Os irmãos acatam essa ideia e vendem José, e depois Rubem chega, não encontra José mais no buraco, e voltam para casa, levam a túnica bonita, rasgada, esfarrapada, que eles causaram isso, suja de sangue, dizem para o pai, olha, morreu, encontramos isso aqui, deve ser do teu filho, e Jacó então chora nessa perda de José. E agora inicia esse capítulo 38. Então, aconteceu nesse tempo que Judá se afastou dos seus irmãos. Muito provavelmente, a gente pode dizer assim que a situação lá não estava tão tranquila, né? Imagina uns irmãos sempre se culpando, um se acusando e outro talvez condenando, né? E aí aquela brigaçada toda e que deixaram o pai agora chorando, triste. E aí Judá no meio, Rubem também. Judá parece que sai desse cenário de luta, de desentendimento, até talvez por não conseguir lidar com toda essa situação, né, de peso, de tristeza do que aconteceu com José. E Judá sai desse cenário, ele afasta-se dos seus irmãos. Ele se hospeda, então, nessa casa de um Ira, o adulamita, né, na cidade de Adulã. E lá não temos referência assim, de quem era, de quem é que é essa pessoa,
mas aí diz o texto que lá ele ficou. E aí, nesse local, ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua, né? O cananeu era chamado Sua. E essa filha dele, né, ele tomou para si como mulher. E aí, na casa, Judá casa com a filha de Sua, um cananeu. E aí nós vamos ver que dentro desse nome aqui aparece o pai, mas não aparece a filha, né? O nome da filha. Algum contexto paralelo, assim, de registros, nos trazem que a filha é chamada Batsua, né? E engraçado que dentro da novela, se alguém está assistindo, mas isso alguém comenta, né? Dentro da novela desse texto de Gênesis, a esposa de Judá é Muriel, não chama nem Batsuá, mas Batsuá era dentro dos registros judaicos. Inclusive, a gente sabe que dentro do texto, assim, não tem muita importância, mas dentro da cultura e da história judaica, ela ganha quase que um protagonismo já secundário, assim, a esposa de Judá. Ela não tem o nome aqui na Bíblia registrado, a gente tem isso como referência da história de registros paralelos, né? E essa, então, acaba sendo a esposa de Judá. E agora o texto diz assim, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quizebe quando o teve. Então, tem 3 filhos aqui que logo na sequência o texto nos narra, né? O seu nascimento. O Er, o Onã e o Selá. São os 3 filhos agora de Judá com Betsuá, onde então forma-se essa família, e aí Judá tomou uma esposa para Er. É normal que o pai, né, na época, decidia a esposa para os seus filhos, né? Esse era um acordo de famílias, aí negociavam entre os pais, né? E ali diz o texto assim, o Judá, né, tomou uma esposa para Er, e o seu primogênito. Nós vimos isso no texto anterior também, né? Isaac manda Abraão já manda o seu servo também à busca de uma esposa, né? E a gente vê essa atitude, essa cultura, onde os pais escolhem, né, comprometem seus filhos em casamento. Então, isso faz parte desse contexto todo histórico, de época. E aí a gente vê o primogênito Er, casado agora com Tamar. O nome dela era Tamar, então a esposa. Que a Tamar, então, veio a ser nora de Judá. No entanto, Er, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Interessante esse texto, né? No início a gente colocou aí, esse é um dos capítulos sórdidos que a gente vai ter dentro da Bíblia, né? Mas aqui já começa a aparecer a situação bastante, como é que é? Intrigante. Esse a gente não tem de novo relato nenhum do que ele tinha na vida, né? Alguns tentam supor aí algumas atitudes, mas nós não temos referência dele, não tem indicação disso. Qual é que era o pecado? Qual é a forma de vida que ele levava para desagradar a Deus, né, diante disso? Alguns atrelam isso na sequência do texto também a atitude do seu irmão, né, de não querer conceber o filho, de ejacular fora da relação, mas aqui nós não temos nenhum indício disso, né, não nos diz nada, mas algo diz que não agradava a Deus, e Deus então leva ele à morte. Muitos aqui simplesmente param nesse momento e dizem: Deus mata quem não obedece e Deus mata quem não agrada a ele, né? Era uma forma também na época de ver assim, um Deus de medo, mas que permaneceu por muito tempo na história e também dentro da nossa era já cristã, em algum tempo histórico,
né? No tempo da Reforma, por exemplo, esse Deus do medo, Deus da ira, Deus da matança, também tinha no próprio Lutero essa ideia, né? Deus mata, condena quem não obedece, quem não faz, e Deus, ele é dessa justiça, mas a história não para aqui, né? A história toda ela vai mostrar de novo em Cristo Jesus um Deus de amor, de graça, perdão e de vida. Inclusive, Deus leva isso já no Antigo Testamento, em Ezequiel, quando ele diz, olha, eu não me agrado, não tenho prazer da morte do ímpio. É Deus mesmo dizendo isso, ainda que ele atue com justiça e de forma muitas vezes imediata, né? Deus isso tem direito, ele tem justiça sobre isso, ele não se torna um Deus injusto, né? Um Deus mau. E isso é a atitude sobre o pecado do ser humano. E aqui o texto diz ele não vivia de forma, ele vivia de forma má aos olhos do Senhor. Deus tem o direito e a justiça sobre o erro, né, de punição. Mas Deus ele é muito mais do que isso. Ele é muito além do que isso. Né? Ele tem graça, perdão, misericórdia. Isso ele revela. E Ezequiel nos lembra isso e Cristo nos mostra isso. Mas aqui a gente tem uma referência de novo, como Deus atua de forma muito específica, talvez para ensinar, para alertar, para corrigir, né, disciplinar, sim, um povo, pessoas, e assim por diante, e aqui também está narrado isso. Então, Judá disse a Oná, agora com a morte de porque não deixou o filho para Tamar. Então, Judá, que é o pai, ele vai para Oná, que é o seu segundo filho, e diz assim, tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Um texto bíblico que esses tempos nós pegamos no domingo aí, né? Aquela pergunta para Jesus, dos cananeus, disseram assim, olha, de quem que vai ser esposa essa que teve 5 maridos, né? Casou com um, mas o outro tinha que, não deixando o filho, pegou o irmão, casou com ela e morreu, também não deixando o filho, o irmão desse irmão casou e não deixou o filho, então vai aquela sequência. Nós comentamos isso no culto, um tempo atrás, mas essa também era a regra, né? A cultura, e o primeiro irmão, né? Caso o marido falecido não deixando filhos, ele deveria ter relações com a esposa, a cunhada, para então deixar o filho, e ele seria reconhecido como sendo filho do irmão anterior, né? Do falecido, filho do falecido, né? E gerado, concebido pelo irmão, pelo cunhado. Então, é esse o contexto aqui. Judá vai, pela lei, diz, olha, Onã, tu tem que dar um filho para tua cunhada, que teu irmão faleceu, não deixou filho, né, descendência, então faça a tua parte. E aí vem o relato agora. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu, pela lei, pela regra, né, da cultura e daquele momento. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. E aí vem essa atitude de Onã, aí vem inclusive um contexto do onanismo, onde é justamente essa parte de evitar aí a relação e ejacular fora da relação, e isso é a prática de Onã. E ele atua dessa forma justamente de consciência para não dar filhos a Tamar. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Vem de novo o juiz de Deus aqui. Esse ato agora fica claro, aqui já deixa bem claro o ato que Onã cometeu, contrário à vontade de Deus, né? E ele indo contra toda a lei desse momento aí que o colocava como quem deveria prover o filho para Tamar, e ele não querendo fazer isso, querendo enganar a todos e também a Deus dessa forma, e ele também, então, é levado à morte pelo juízo de Deus sobre essa atitude de Onã. Então Judá disse a Tamar, sua nora, continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Selá era mais novo, e a Judá, então, não quis dar a Tamar a ele,
como esposa, nem quis dar Selá como marido para Tamar. E diz assim, olha, Tamar, vai lá para casa dos teus pais, mas viva essa tua viuvez, né? Viva lá na casa dos teus pais, até que de repente o meu garotão cresça aí, né? E aí de repente a gente vai conversar. Pois Judá pensava assim, é para que não morra também este como seus filhos, irmãos. Ele pensou que seria essa também a atitude de Selá. O que Judá faz aqui? Ele retém essa ação que também deveria ser dele, né? Nesse momento, já veio primeiro o filho faleceu, Selá, Omã veio cumprindo a lei a ter que providenciar um filho para Tamar, mas ele, na sua atitude, não quis, foi condenado, e agora Judá já tinha perdido os 2 filhos. E aí que alguns querem ligar, talvez, já no primeiro momento, praticando tendo essa prática. Não tem fundamento, mas alguns ligam isso, né? Dizem, olha, qual é o pecado de Era o mesmo de Omar. E aí vem agora a terceira possibilidade, ou o terceiro filho de Judá, e Judá tem receio disso. Né? Talvez ele vai fazer a mesma coisa, vai ser castigado por Deus, eu vou perder o terceiro filho. Então ele diz, olha, Tamar, vai lá para casa dos teus pais, viva a viuvez lá, né? E fique lá até o tempo que meu filho possa crescer, mas a ideia dele era outra, o medo dele era outro, Judá. E assim Tamar se foi passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua, morreu Batsuá. Então, quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Timna. Ele e seu amigo Ira, o Adulamita, né, a casa que ele tinha ido lá para ficar. Alguém foi dizer a Tamar, eis que o teu sogro está a caminho de Timna para tosquear as ovelhas. O que acontece? A esposa de Judá, Batsuá, ela não vê nenhum neto, né? Já tem os 2 filhos que perdera, e o mais novo, então, agora nem casado, e aí Batsuá, ela morre nessa história. Judá passa o seu período de luto, e ele, então, vai tomar rumo para a atitude da sua vida, vai tomar caminho para a sua vida, vai junto com os tosqueadores, mais distante, lá para os lados de Timna, e ele, então, passado o luto, vai para esse lugar, talvez para disparar um pouco, né, e ter uma atitude de vida aí, tentar se alegrar um pouco. E o que acontece agora? Alguns, sabendo disso, avisam a Tamar, que está para aqueles lados, né? Eis que o seu sogro está a caminho de Timna para tosquear as ovelhas. Ele está passando por aqui, Tamar, o teu sogro. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, porque ela sabia que Selá já era homem, e ela não lhe havia sido dado por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vejam só agora o contexto, seguem aí os nossos momentos de estranhamento ao texto bíblico de novo, né? Tamar, sabendo que a Judá estava vindo aqui, diz lá o texto agora que ela sabe que o sogro vem passando, e já que não foi dado a ela Selá, que é o terceiro filho de Judá, ela se coloca no caminho do seu sogro, mas disfarçada como prostituta. Ela deixou sua vestimenta de viúva de lado e se veste como prostituta, ou se coloca visivelmente reconhecida, vista como prostituta, no caminho, e ali Judá, vendo ela, pergunta, venha, quero ter relações com você. Ela estava no caminho, e aí a gente podia se perguntar, pô, mas esse Judá era sem vergonha, né? Dentro da vida humana, ele tem aqui atitude humana, entre nessa nossa vida conhecida como uma vida de pecado e pecadores e imoralidades. Judá, a viúva, aí está indo agora a caminho, ele vai vendo uma prostituta, quer ter relação com ela.
Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. E respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? A nora, então, naquele papel, pergunta para Judá: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Né? O valor, vender o seu corpo por algo, essa atitude da prostituta, né? E qual é o preço? O que tu vais me dar? O que eu ganho com isso, né? E Judá então diz: olha, eu te mando um cabrito. E ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até eu mandar o cabrito, né? Para não ser passada atrás, mas ela tinha outra intenção. E ele respondeu: que garantia posso deixar com você? E ela já logo disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Né? O selo, o cordão e o cajado que tem na mão. Algo muito pessoal de Judá, algo muito que pertence a ele, que identifica com ele, né? Uma identidade para ele naquele momento. Ela quer como garantia. Né? Claro que dito que seria uma garantia até ganhar o cabrito. E ela então, e ele deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Se não engravidou do filho não engravidou do filho Onã, não foi-lhe dado Selá, agora ela engravida do sogro. Então aqui diz o texto: engravidou dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Aquele momento único que ela se apropriou ou usou, né, conscientemente na sua atitude, foi buscar para ela um filho. E aí, então, tem um texto aqui que um comentarista diz assim, ó: mais uma vez, é pela ação de uma mulher que o caminho de Deus continua. Podemos perceber aqui a força da mulher que batalha por sua vida, sua família, seu casamento e sua sexualidade. No contexto mais próprio de hoje, vamos dizer assim, seria um empoderamento da mulher, mas são outros assuntos, mas ele diz assim, o quanto que essa mulher luta para ganhar ou ter aquilo que ela tinha como desejo, né? Visto que em todos os outros momentos, uma mulher que não tinha filhos era desprezada, a gente vê isso nas histórias dos patriarcas, né? A gente vê isso na história da própria, no Novo Testamento, né? Onde a mulher sem filhos, aí a gente vai ter o fim de semana próximos aqui de novo a história de Zacarias, né? Isabel, a amargura de não ter filhos, né? E a tristeza, o julgamento externo, e aqui Tamar estava nessa situação: eu preciso ter filho, eu já tive 2 maridos agora, e eu vou ficar aqui jogada às traças, julgada por outros, a culpa é minha, né? E como é que vou ser vista? Ela arquiteta algum caminho aqui para ganhar algo. Então ele diz isso, que ela faz de tudo para ter o seu interesse atingido, por caminhos muito estranhos, em meio aos enganos que humanos gostam de causar. Deus prepara a descendência que dará origem ao Messias. E aí agora a gente vai entender um pouquinho mais adiante. Interessante que aqui nós vamos ter esse cenário, ó. Judá, aliás, vem até a mulher Tamar, que estava ali na condição de prostituta, tem relação, ela pede o bastão, né, o cordão e o selo como garantia. Então disse Judá. Esse é um contexto mais para frente agora. Judá vem para casa, Tamar já está na sua condição de viúva de novo, e ela grávida agora, e diz Judá, então, envia o cabrito, versículo 20, Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, lembra do Adulamita? Seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Esse amigo que enviou não encontra mais Tamar. Ele queria ter os seus pertences de volta. Então o amigo Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Naquele caminho
né, ou de costume, de hábito, aquela prostituta que ficava aqui, onde está? E eles diziam, não, aqui ninguém ficava, aqui não é o local da prostituta ficar. E então esse amigo não encontra a essa prostituta que Judá manda procurar. Aqui não havia, então, essa prostituta, e ele voltou a Judá e disse, não encontrei a mulher. E, além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual, nenhuma prostituta de costume, de hábito naquele local. E Judá, então, respondeu assim, que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito. Esse vergonha aqui é o opróbrio, né? Em outro momento, até na liturgia, nós temos um salmo opróbrio, onde eu me sinto desonrado, né? Envergonhado. Então, aqui a tradução já dá mais fácil, não passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. E ele, então, nem criou caso, Judá nem se preocupou com isso, não ganhei os meus objetos de volta, mas eu queria fazer a minha parte, né, queria ser justo, né, conforme prometido, deixa assim mesmo. Agora, passados quase 3 meses, foram dizer a Judá, a sua nora, Tamar, se prostituiu, pois ela está grávida. E aí é o que Judá diz aqui nesse escrito em amarelo. Ao que Judá respondeu, trago-na para fora para que seja queimada. Aí vemos a ira de Judá diante daquilo que ele poderia considerar, né, um agir correto, um agir de fama boa, né, uma coisa honrosa, né, dar sequência no seu próprio clã, na sua própria geração, atitudes corretas, né, atitudes moralmente aceitas, né? E dentro disso ele se indigna, então diz assim, o que? Tamar está grávida, ela se prostituiu, andou vivendo aí como mulher nesse mundo afora aí, né? Vendendo o seu corpo, vamos pensar assim, e aí Judá se indigna e diz assim, ó, trago-na e queime-na. O espírito de julgamento era reto, né? Era assim que procederia, seria procedido em caso de tal fato ter acontecido. E Judá não dá nenhuma oportunidade para conversar com ela, vamos dizer assim, não dá nem oportunidade, nem ocasião de poder ir lá, de perguntar o que aconteceu, que história é essa, né? Dentro daquele outro contexto, nós vamos ver lá na frente também, com a história do Antigo Testamento do povo de Israel, Davi, logo a ideia de entrar e julgar, né? Aqui tem a ação de Judá de logo querer executar a sua nora por atitude incorreta. Na verdade, quem praticou esse ato incorreto está na frente dele, mas Judá está preparada, aliás, Tamar está preparada. E aí diz assim, e disse mais, aliás, quando a estavam trazendo, versículo 25, quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro. Então, os homens foram em obediência a Judá, foram buscá-la para, inclusive, queimá-la, né? Executar aí o julgamento de Judá. Então, quando estava aí já na mão destes, ela diz assim, manda dizer para o meu sogro, estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E ela tinha tudo na mão, né? E disse, ó, para aí, levem isso aqui lá para o meu sogro. Eu acho que ele nem veio ver a execução, não ia nem participar, ou sim ou não, né? Mas estava nesse caminho para ser, ela já tinha nas mãos, disse, olha, entrega lá para o meu sogro, e digam a ele que eu estou grávida, o filho que eu carrego no ventre é do homem que pertencem a esses itens aqui, né? E disse mais, veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. E aí ela tem a faca e o queijo na mão agora, né? Ela tem o selo, o cajado e o cordão na mão. E disse assim Judá, reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. Depois desse julgamento unilateral aí, sem ter chance de defesa, ele cai em si,
né? E diz, mais justo é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho. E aqui ele reconhece o seu pecado, o seu agir incorreto, mas ele reconhece não só o mal que ele praticou, mas aquilo que ele evitou de acontecer, e que não permitiu, ele não deu Selá como seu filho para Tamar, né? Ou seja, ele julgando, mas vai acontecer a mesma coisa, vai Deus matar o meu filho também, né? Mas ele é muito novinho, não pode pegar a Tamar, ou seja, ele quis dar uma saída boa aí e acabou tendo um caminho bem pior, né? Cometeu algo desagradável também, e agora ele reconhece que aquilo tudo que ele tinha pensado não era correto. Ele evitou o caminho normal daquilo que devia ter acontecido, que era dar Selá para Tamar. E então aqui ele cai em arrependimento, em tristeza, e nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora. E aí vem agora o parto, né? Diante da toda a gravidez, agora diante do nascimento, eles veem, eles percebem, descobrem que são dois que estão no ventre de Tamar. Agora vem, na hora de nascer, um põe a mão para fora, e acontece o quê? Que ela, a parteira, amarrou a mão com uma fita vermelha, dizendo, este saiu primeiro. A parteira marcou qual filho que botou a mão para fora e vai sair primeiro. Ela disse, aqui, ó, esse nasceu primeiro. Mas este que tinha a fita recolheu o braço, a mão, e o outro nasceu primeiro, diz o texto. E a parteira disse, como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. Então, Pérez foi dado o nome de quem saiu primeiro, mas não era aquele que botou a mão para fora. Esse recolheu e Pérez nasceu. Aquilo que seria óbvio diante de todos os olhos humanos, né, o primeiro a sair, que rompera o ventre ali, recolheu e não nasceu primeiro. A gente quase que pensa naquela história de novos de Esaú e Jacó, né? Agora também com a primogenitura, deveria ser dada a Esaú, e de repente não é esse que nasceu primeiro, mas Jacó que ganha, e vem toda aquela história que nós já passamos aí também no estudo bíblico. Agora parece algo muito semelhante, mas ele põe a mão para fora, recolhe e é dado por nascido por primeiro, mas nasce o que vem em segundo, e ele então agora é tido como sendo o primeiro. Ele é tido como sendo o primeiro, ele recebe o título, mesmo não tendo a fita marcada por sair primeiro. Então aqui, esse Pérez, de repente, nasce. Vejam só tudo isso, né? O que a história para frente nos vai trazer? Grande surpresa, que diante de toda essa história tão sórdida, parece inacreditável, né? Tão desajustada, tão incorreta, parece, de repente Deus encaminha tudo isso para trazer ao mundo justamente aquele que é o prometido para salvar-nos do pecado. Então, lá em Mateus 1:3, nós vamos ler a geração de Jesus, e que diz o seguinte, né? Olha só que coisa interessante. Nós vamos ter lá na geração. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Assim o primeiro versículo de Mateus. O segundo versículo, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá, né? Jacó gerou Judá e os seus irmãos. A linha de Judá vai ser a linha do prometido. Aqui tem o destaque. E os seus irmãos, não cita nada. Mas agora o versículo 3. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. No texto de Mateus, Judá gerou Pérez, o sogro é pai do filho. E Zera, cuja mãe foi Tamar, a nora. E Pérez
gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nassam. Nassam gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou a rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mãe de Urias. E dentro dessa genealogia, nós vamos ver o nascimento de Jesus Cristo, o filho de Davi, ou o leão de Judá. Aqui vem a genealogia de Jesus, a história que hoje nós lemos. De uma forma assim tão desajustada para os nossos olhos, vamos ver aqui aquele que nasce Pérez, dessa relação tão incabível, né? De repente ele faz parte agora da geração, da genealogia que vai a Jesus Cristo. E aqui eu gostaria só de trazer alguns detalhes finais aqui para nós. Apesar do pecado humano, Deus está em ação. A gente podia ter essa observação, né? Não é a vida, a concepção daquele deísmo que alguns dizem assim, olha, Deus, ele viu o pecado, criou o mundo, cai fora, deixa o mundo se virar. Não. Apesar do pecado humano, Deus está em ação. Ele continua agindo aqui nesse mundo. Deus está presente mesmo nos atos pecaminosos e com os pecadores. Deus não se ausenta. Até a gente tem de vez em quando uma palavra assim, olha, vai lá onde é que Deus pode ir junto contigo, né? Mas no sentido de que Deus compartilha que aquele lugar, aquele ambiente, aquele ato é coerente ao que Deus quer. Mas não significa que Deus lá não esteja, né? Não significa que Deus ali não se faça presente. Quando um pecado está acontecendo, Deus está conscientemente, Deus está de olho, Deus está ali atento, Deus também está vendo, Deus está ali, não participando, não realizando, e ao mesmo tempo não apoiando, né? Mas ele sabe que isso está acontecendo. Deus dirige com amor e misericórdia também a consequência do pecado. E aí a gente às vezes se desespera com o pecado cometido, acha que agora não tem mais jeito, não tem mais solução, há grande desespero, há quem tire a sua vida, há quem faça bobagens ainda maiores. E aí a gente diz, olha, não faça de um pecado pecados maiores, né? Mas aqui olhe para a misericórdia do Senhor, que até pode conduzir agora um ato tão pecaminoso, tão desobediente à sua vontade, à sua lei, mas de repente Deus atua ali também para dar direção nova, e até mesmo tão abençoada que chega até Cristo, como essa história de hoje nos mostra. Deus não abandona nem quem nasceu de um pecado. Sabe aquela história de, ele é fruto de uma relação fora do casamento, ele é fruto de um aborto, né, que não devia ter acontecido. Ali Deus ama essa pessoa também. Aquele ser que foi talvez gerado em uma situação de pecado não está fora do amor, nem deixa de ser alvo também da misericórdia, da salvação, da graça de Deus. Pérez é linhagem de Davi e de Jesus Cristo. E essa linhagem, ela vem onde nos mostra uma grande verdade, e a qual eu coloco, Jesus vem para salvar pecadores, né? Nasce entre pecadores e vem de pessoas pecadoras. Jesus nasceu de Maria, sendo ela pecadora. Ela não era santa, a ponto de não precisar de salvação. Ela vem de uma geração que Deus escolheu, de um povo que era pecador. Ela vem de homens que Ele escolheu como líderes, patriarcas que eram pecadores, né? E ali Deus nasce, nesse contexto, para nos salvar, porque nós somos pecadores, e nós não somos diferentes desta história em muitos atos, não somos diferentes dessa história em muitos pensamentos, ações, né, desejos, mas aqui nós temos uma certeza, disso tudo, nós só podemos olhar para Cristo, e todos os nossos pecados nos levam para Cristo para dizer, ali nós temos perdão. E de repente esse texto 38, esse capítulo sórdido aí, ele quebra essa história de José e aparece, para dar continuidade agora à história de José.
Então, fica aí o nosso estudo, esse momento. Deixa eu voltar com vocês em tela. Temos aí esse texto, né, de Gênesis 38, que compartilhamos com vocês para esse estudo de hoje. Tá bem? Vamos fazer uma oração, daí a gente pode encerrar esse momento. Ficamos aí conversando, quem quiser ainda. Gracioso Deus e Pai, obrigado por nos conduzires até esse momento de aqui nos encontrarmos, de termos esse tempo de nos ver nesse estudo online, de acompanharmos o estudo, de olharmos para dentro da Tua Palavra, ainda que um texto nos provoque muitos sentimentos, julgamentos e até ideias, um texto que nos assusta numa primeira leitura, mas que também nos dirige para entendermos quão gracioso, quão bondoso, quão misericordioso és para com cada um de nós, e assim também foste com o teu povo, com as pessoas dentro desse povo e também com a história desse povo. Obrigado por nos apontares sempre em Cristo Jesus, o teu amor que salva, que perdoa e que também nos dirige, mesmo em consequências de muitas vezes tristes de nossos próprios atos. Tu nos redirecionas para o teu propósito, que é de sempre salvar, nos guardar, nos abençoar. Cuide de cada um de nós, Senhor. Guarda-nos e livra-nos, sim, de tentações, de males. Pedimos isso na oração do Pai Nosso e pedimos assim também em nosso momento de oração, livra-nos de todo momento que é de vergonha, que é de vexatório para com o testemunho de exemplos que podemos deixar de ter para com o relacionamento que temos contigo. Abençoa-nos, Senhor, com teus filhos nesse mundo. Guarda-nos física e materialmente, sob a tua graça, sob o teu poder e a tua proteção, e também nesta noite. Queiras nos guiar em todos os momentos. Incluímos os nossos pedidos especiais de cuidado também para com nossa saúde, nosso irmão Guto, que está distante, abençoe a ele também nessa espera sempre, que muitas vezes é angustiante, mas queiras estar com ele também, dirigindo tudo aquilo que está diante dele. Nos colocamos aos teus cuidados nesta noite, para um novo dia, se for da tua vontade, em nome de teu Filho, que contigo, ó Pai e Espírito Santo, reina como um só Deus por toda a eternidade. Amém. Amém. Então, deixa eu tirar aqui a gravação. Boa noite, pessoal. Boa noite, filha. Muito boa noite, então, seu Freire. Boa noite,